Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Menegia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo agora, né, o Enem de 2021, primeira aplicação Caderno Azul. E a gente agora vai para a questão 66, né? A questão 66, ela escreve para a gente o seguinte, olha só. Houve crescimento de 74% da população brasileira encarcerada entre 2005 e 2012. As análises possibilitaram identificar o perfil da população que está nas prisões dos homens jovens abaixo de 29 anos, negros, com ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais e, no caso dos presos adultos, condenados e cumprindo regime fechado e majoritariamente com penas de 4 até 8 anos. Mapa do encarceramento. Beleza, a questão descreve pra gente o seguinte. Nesse contexto, as políticas públicas para minimizar a problemática descrita devem privilegiar o quê? Olha só. A. Flexibilização do Código Civil. B. Promoção da inclusão social. C. Redução da maioridade penal. D. Contenção da corrupção política. Ou é expansão do período de reclusão? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Tentaram fazer, pausar o vídeo? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Vai se tratar aí de promoção da inclusão social. Por quê? Gente, a gente tem aqui, olha só, houve um crescimento de 74% da população brasileira encarcerada, né? Em 2005 e 2012. Ou seja, sobre o perfil da população, né? Que está nas prisões dos homens, né? Homens jovens abaixo de 29 anos, negros, com ensino fundamental incompleto, tá? Acusados de crimes patrimoniais. E, no caso dos presos adultos, condenados cumprindo regime fechado. Ou seja, tá? Olha aqui, ela quer saber a questão no contexto, as políticas públicas, tá? As políticas públicas para minimizar a problemática descrita devem privilegiar o quê? Gente, flexibilização do Código Civil, nada a ver, né? Aqui ele quer saber quais políticas públicas que podem ser descritas para minimizar essa problemática, né? Qual a problemática? De, infelizmente, jovens de 29 anos serem acusados de crimes patrimoniais, né? Infelizmente, a maioria dos negros, jovens negros, são acusados, né? E principalmente de baixa renda, o que complica muito mais, que não tem condições, às vezes, de pagar aí um advogado criminalista, uma defesa, enfim, algo muito complicado. O que ele quer saber aqui para minimizar isso? Redução da maioridade, nada a ver. Contenção da corrupção, poderia, mas é algo muito complicado, muito difícil nessa situação, né? Expansão do período de reclusão? Não. O que seria a promoção da inclusão social? Vocês repararam que ele descreve a questão do ensino fundamental incompleto? Ou seja, aqui ele está visando a educação também como quesito transformador, né? E é claro, gente, a educação sim transforma essas pessoas, né? Muitas pessoas que às vezes não têm acesso à educação, não têm acesso ao conhecimento, aos estudos, infelizmente vão para a área da criminalidade, né? E o que é triste, né? Porque não tinha que ser assim, né? O acesso da educação deveria ser um direito de todos. Então, a inclusão social aqui, no sentido que ela quer dizer, seria isso, né? Incluir essas pessoas na sociedade, né? Não adianta nada as pessoas condenar as pessoas por elas serem negras, condenar as questões dos crimes, se não existe uma ação social para minimizar isso, né? O que é injusto. E a maioria, infelizmente, dos perfis são de pessoas negras de baixa renda e com ensino fundamental incompleto, né? Ou seja, aonde está aí as ações para educar esses jovens no sentido de divulgar conhecimento, né? E ajudar eles terem o acesso à educação. É muito fácil a pessoa condenar, né? Ah, tem que ir para cadeia mesmo. Tá, mas por quê, né? Já teve um histórico desse condenado? Como foi a vida dele? Como foi a infância dele, né? Aqui
não é passar pano para ninguém, gente, mas na questão de direitos humanos mesmo, né, da inclusão social, porque é muito fácil a sociedade julgar, mas e a história da pessoa? Por quê? O que que levou ela a ir para esse mundo da criminalidade, né? Como que foi a infância dela? Ela teve acesso à educação? Ela teve acesso a conhecimento? E se teve, ela teve algum incentivo, né? Por que que ela foi para esse mundo do crime, né? Enfim, aqui no caso, inclusão social abrange tudo isso, né? Investigar a história da pessoa, né? Ao invés de julgar, né? E incluir socialmente, né? E se essa pessoa tivesse acesso à educação, ao conhecimento, aos estudos, né? Que no caso está descrevendo o ensino fundamental incompleto, mas se ela tivesse acesso aos estudos, será que a vida dela não poderia melhorar também, né? Ela não poderia estar, ao invés de ser presa, de cometer crimes, em uma faculdade, uma universidade, buscando conhecimento, né? Gente, a educação pode transformar a vida sim, sabe? Eu acredito muito nesse poder transformador da educação. Então, eu acho que, assim, as pessoas, ao invés de julgar, elas precisam também conhecer a história, entender as circunstâncias e os motivos pelos quais estão acontecendo as coisas, né? Ao invés de julgar as pessoas. É muito fácil a sociedade julgar e condenar se ela não investiga e, de fato, com um olhar mais humanizado, as causas daquele ato, né? Então, nesse sentido, a promoção à inclusão social seria isso, né? Promover a inclusão social desse indivíduo com a sociedade e com o conhecimento, por que não, né? Se houve uma falha, ensino fundamental incompleto, por que que houve essa falha, né? Onde estava aí? Claro que a gente não pode culpar e tudo, mas faltou incentivo? O que aconteceu? Por que que esses jovens foram, infelizmente, para a criminalidade? E por que só negros, né? Jovens brancos também cometem crimes. E por que o maior índice é de jovens negros? Né? A questão da raça, do preconceito também. Então, isso é importante avaliar também o histórico dessas pessoas, né? Porque o que levou elas a fazerem isso, né? Será que elas teve condições, principalmente, né, nas favelas, por exemplo, será que elas tiveram condições de ter uma educação básica boa, né? E a família? Como que há condições da família, né? Será que eles tiveram condições de sustentar esses filhos, né? Então, assim, a gente tem que investigar um histórico com um olhar mais humanizado, né? Não só julgar as pessoas por um ato cometido, né? Então, isso é muito importante, por esse motivo que vai ser letra B, tá certo? Entra muita questão do direito, né, gente? É algo muito importante, né? Ao invés de julgar também, né? Claro, nada justifica um crime, né? Mas o que levou esse indivíduo a cometer esse crime também, né? Então, tem dois olhares aí, dois lados da moeda também, né? Vamos para a questão 67, olha só. Nem guerras, nem revoltas. Os incêndios eram o mais frequente tormento da vida urbana no Regnum Italicum. Entre 880 e 1080, as cidades estiveram constantemente entregues ao apetite às chamas. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando até o leitor mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão ao trocar aqueles acontecimentos como castigos que antecediam o julgamento final, como o quinto cavaleiro apocalíptico. O incêndio agia ao feitio da peste ou da fome. Vagando o mundo afora, retornava de tempos em tempos e expurgava justos e pecadores no tormento derradeiro, como insistiam os tempos do século X, né? O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se para além da destruição material. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e reconstruir a paisagem. Elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Beleza. Olha só, o que a questão pergunta pra gente. De acordo com o texto, a catástrofe descrita impactava as sociedades medievais por proporcionar o quê? A. Correção dos métodos preventivos e das regras sanitárias. B. Revelação do descaso público e das degradações ambientais. C. Transformação do imaginário popular e das crenças religiosas. D. Remodelação dos sistemas políticos e das administrações locais. Ou E. Reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias.
pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Então, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá? Vai se tratar aqui de reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Como assim? E por quê? A gente tem aqui, ó, de acordo o comando da questão, de acordo com o texto, a catástrofe descrita impactava as sociedades medievais por proporcionar o quê? Qual catástrofe descrita, né? A gente tem no texto, ó, nem guerras nem revoltas. Os incêndios, tá? Ó, os incêndios eram mais frequentes, né? Aí ele até descreve 1880, 1080 nas cidades, enfim, a documentação parece vencer a instância do vocabulário, levando ao leitor mais crítico cogitar que os medievais tinham razão ao tratar aqueles acontecimentos como castigos e que antecediam o julgamento final. Então, olha só, as cidades estiveram constantemente de entrega ao pedido das chamas, a certa altura a documentação parece vencer pela instância do vocabulário. Então, a documentação vencia a instância do vocabulário, ou seja, eles acreditavam, né, que os medievais tinham razão, que aqueles acontecimentos, como os castigos, julgamento final, que era castigo de Deus, tudo aquilo, né, como o quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio agia ao feitiço da peste ou da fome. Então, eles acreditavam que os incêndios eram por causa disso, né, vagando o mundo afora, retornava os tempos, expurgava os justos, enfim. Olha só, como existiam os textos do século XX, né? Desculpa, do século X. Olha só, o impacto vai acarretar as relações sociais, que era imediato e prolongava-se além da destruição material. Ou seja, a questão dos incêndios. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e reconstruir a paisagem, elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Ou seja, né, será que realmente era castigo de Deus um incêndio? Né? Aí isso leva a refletir, será que Deus queria que um incêndio acontecesse? Então, assim, muitas coisas, né, catástrofe, principalmente fala sobre incêndio, sobre queima de queimar aqui, né, os arquivos que eles tinham, enfim, isso tudo foi mudando, né? Olha só, essa catástrofe vai impactar aí as sociedades medievais porque vai proporcionar o quê? Exatamente, olha só, uma questão de reconfiguração dos espaços ocupados das dinâmicas comunitárias, tá? Como assim reconfiguração? A mudança desse olhar, né? Reconfigurar, mudar tudo isso, né? Além da tragédia dos incêndios, as dinâmicas comunitárias, né? O que leva a refletir aí, será que isso realmente é um julgamento de Deus? Será que os incêndios foram provocados por ele? Né? Porque antigamente na sociedade medieval a gente tinha muito disso, né? De castigo divino, de ordem divina. E não é bem assim, né? A gente pode perceber que não, Deus não é tão mal assim a esse ponto. Claro que a sociedade teve que evoluir muito no conhecimento para se desvendar e desmistificar, né, digamos assim, todas essas crenças, né, mas isso levou a muito tempo, né, para ser desenvolvido, né, essa mentalidade da sociedade, né, digamos assim. Então, correção de métodos preventivos não, descaso público muito menos, transformação do imaginário da população e das crenças religiosas não, né? Até a transformação, claro, precisou acontecer, mas infelizmente aqui ainda tinha esse olhar de castigo divino, né? Que é exatamente esse o contexto. Então não houve uma transformação no momento, precisou haver uma reconfiguração, né? Desses espaços ocupados e a questão das dinâmicas comunitárias, né? Da sociedade também como um todo, né? Olha só, remodelização dos sistemas políticos também não, né? Principalmente a questão aqui, expandir não só a topografia urbana, mas práticas sociais até então vigentes, né, das dinâmicas comunitárias. Por que não é só a questão da transformação religiosa, mas precisou também, a questão urbana e das práticas sociais, algo que envolvesse a sociedade também a essa mudança de olhar, né? A gente quando pega textos da Idade Média, né, do período medieval, a gente vê muito essas coisas, né? Tribunal da Inquisição, a crença de Deus como castigo, né, do castigo divino, enfim, essa questão muito misturada à religiosidade e coisas que muitas vezes, né, principalmente questões de julgamento, enfim,
coisas que muitas vezes, com o longo do tempo, né, que foi desmistificado. Então, a gente pega muito essa questão da Idade Média, né, castigo divino, porque Deus quis assim, enfim, até uma falsa hipocrisia, né, colocando Deus como mal, enfim, muitas coisas, né, castigo divino, muitas coisas assim desse período, né, que a gente percebe. Então, não é isso, né, a gente vê aí a reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias, né, claro, o fato de haver um incêndio não significa que seja um castigo divino, né, julgamento final, enfim, quinto cavaleiro apocalíptico, enfim, a gente vê muita coisa no período medieval que com o passar do tempo a gente vê que não é bem assim, né? Ainda bem que a sociedade foi evoluindo esse pensamento, essa mentalidade, né? De que não, um incêndio pode ocorrer, e isso não significa que seja um castigo divino, né? Uma punição de algo, né? Infelizmente, as questões ambientais as pessoas não controlam, isso não significa que isso seja uma punição e que Deus seja mau a esse ponto, né? Então é isso, assim, a gente vê muita coisa desse tipo na Idade Média, no período, principalmente, né, na Idade Média, claro, no período medieval, né, a questão de castigo divino, né, enfim. Vamos agora para a questão 68, né? A questão 68, ela descreve o seguinte, olha só, o protagonismo indígena vem optando por uma estratégia de desinvisibilização, valendo-se da dinâmica das novas tecnologias. Em outubro de 2012, após receber uma liminar, lhes negando o direito a permanecer em suas terras, os Guarani de Pielito Cue divulgaram uma carta na qual se dispunham a morrer, mas não sair de suas terras. Esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na internet, que levou milhares de pessoas a escolherem seu lado, divulgando a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá. Ou acrescentando o sobrenome Guarani Kaiowá. A seus nomes nos perfis das redes sociais, né? A ocupação do Congresso contra o que lutam os índios? Estudos avançados. Interessante, né? Aí o comando da questão, né? A pergunta da questão, escreve pra gente o seguinte: a estratégia comunicativa adotada pelos indígenas no contexto em pauta teve por efeito o quê? A. Enfraquecer as formas de militância política. B. Abalar a identidade dos povos tradicionais. C. Inserir a comunidade no mercado global. D. Distanciar os grupos de culturas locais. Ou angariar o apoio de segmentos étnicos externos. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá? O que significaria angariar? A gente, angariar é conseguir apoio, uma colaboração, tá? Os segmentos étnicos externos, claro. Essa ação, olha só, o protagonismo indígena que vem optando por uma estratégia, né, de desinvisibilização, aqui no caso, ó, eles vão receber uma limiar e eles vão negar o direito, né, eles vão negar o direito a permanecer em suas terras. Eles vão conseguir um apoio, ó. Que interessante, né? Os guaranis de Pielito Cue divulgaram uma carta na qual se dispunham a morrer, mas não sair de suas terras. E esse fato que foi divulgado na internet, né? Gente, principalmente aqui na internet, qualquer rede social, tanto Instagram, Twitter, enfim, a gente sabe que tem um grande impacto mundial, né? Não é só global, não é só nacional, né? A gente sabe que, principalmente no Twitter, né? As hashtags aí, a gente sabe, não só no Twitter, né, as redes sociais, a gente sabe que isso tem sim um grande impacto mundial e global, né? Digamos assim, não é somente nacional. Então, eles conseguiram esse apoio das pessoas. Por que aqui no caso étnicos externos? Porque eles conseguiram o apoio das pessoas, olha só, principalmente no contexto, ó, esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na internet, que levou milhares de pessoas a escolherem o seu lado, divulgando a hashtag Somos Todos Guaranis Kaiowá.
em seus perfis, né? Então, isso sim, isso foi uma mobilização. Ah, é somente uma rede social, mas isso tem alguma mobilização, alguma coisa? Ah, simplesmente colocar no perfil apoiando para eles? Tem, né? A gente sabe que tem um grande impacto mundial, global, né? Uma adesão de nível global. Então, aqui, a estratégia adotada por eles com essa pauta teve o efeito de sim agariar, ter contribuição, né, colaboração e o apoio de segmentos étnicos externos, ou seja, pessoas de várias etnias, né, não só indígenas, né. Se a gente tem aí algo divulgado nas redes sociais, a gente tem um apoio de várias pessoas, né, de muitas pessoas, de milhares, milhões, bilhões, enfim. Acho que não tem nem como contar, né? É de várias pessoas, para ficar mais fácil. E de vários étnicos externos aqui, de várias etnias, né? Então, essa questão teve uma pauta, aqui no caso, teve uma adesão, uma colaboração de várias pessoas. Então, essa que é a estratégia, né? Qual a estratégia? A estratégia de se mobilizar na internet, uma vez que as redes sociais, elas têm um grande impacto aí na vida da sociedade, né? A gente sabe disso, né? Não só Instagram, Facebook, mas Twitter também. A gente sabe que as redes sociais hoje em dia, principalmente no mundo globalizado que a gente vive, tem muito impacto. Por exemplo, você está no Twitter, você consegue ter acesso a várias partes do mundo, né? Seguidores que estão em outros países, né? Sei lá, no Japão, nos Estados Unidos, enfim, em vários outros lugares do mundo. Não é só você aqui do Brasil. Você sabe que você pode aí, através de uma simples hashtag, né? Ter acesso aí a várias pessoas em vários locais do mundo, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa lá da Turquia, por exemplo, né? Então, a gente sabe que tem, sim, um grande impacto aí na vida da sociedade e na vida das pessoas, né? Com acesso aí aos meios, as tecnologias, as redes sociais, né? Por esse motivo que essa estratégia vai ser agariar o apoio de segmentos étnicos externos. Por quê? Pessoas de várias etnias, de várias raças que aderiram, né? Aceitaram aí colaborar por solidariedade, se sensibilizaram sobre o contexto aí da situação desses grupos de indígenas, né? Do grupo Guarani. Que eles, olha só, eles divulgaram uma carta que se dispunham a morrer, mas não sair de suas terras, né? Então, eles tiveram, aqui no caso, a adesão e a solidariedade, né? A colaboração, né? De várias pessoas, de várias partes do mundo, através das redes sociais, abraçando essa causa, né? A favor deles, entenderam? Então, por esse motivo aqui que vai ser a letra E, tá certo? Beleza. Olha só, enfraquecer as formas de militância não é enfraquecer, nem abalar a identidade dos povos tradicionais, inserir comunidades no mercado não, distanciar grupos culturais também não, tá certo? Vamos lá, vamos ver as outras. Não, beleza. Agora vamos para 69. Sobre o governo Vargas, né? O que está descrevendo aqui o governo Vargas? Ó, o governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, em 1937 e 1945, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão-chave desse projeto tinha, no território, seu foco principal. Não por acaso foram criadas então instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação de governo, como o Conselho Nacional de Geografia, Conselho Nacional de Cartografia, Conselho Nacional de Estatísticas e o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatísticas, IBGE, em 1938. A criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política de quê? Olha só. A. Levantar informações para a preservação da paisagem dos sertões. B. Controlar o crescimento exponencial da população brasileira. C. Obter conhecimento científico das diversidades regionais. D. Conter fluxo migratório do campo para a cidade. Ou E. Propor criação de novas unidades da federação.